Queridos, cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso subsídio da nossa EBD. E temos a nossa escola bíblica todos os domingos às 8h30 da manhã, na nossa igreja evangélica Assembleia de Deus Mistério do Belém, na rua Cuiabá 146. Você é o nosso convidado. Convide a sua família e venha participar conosco. Temos ali classe para várias faixas de idade, desde a criança até a fase adulta. Temos ali, como nosso pastor presidente, pastor Edvanir Alves da Cruz. Então, hoje nós vamos estudar sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. A Bíblia começa aqui falando sobre casamento. Depois que Deus criar todas as coisas, criar um ambiente para receber o homem, aí que Deus vai instituir o casamento. Só que o Antigo Testamento finaliza-se falando sobre repúdio, divórcio, que Deus odeia e aborrece o repúdio. Só que o Novo Testamento termina também falando de casamento entre Cristo e a sua igreja. Então, Deus tem uma preocupação. E no Novo Testamento, o primeiro milagre de Jesus, João 2, foi realizado em um casamento. Um milagre público, né? Então, queridos, Gênesis capítulo 1 fala que Deus viu que tudo é bom. Só que Gênesis 2,18, Deus diz que não é bom. Então, Gênesis 1 fala que Deus viu que é bom. Gênesis 2,18 diz que Deus diz que não é bom. Então, quem criou, instituiu, sabe aquilo que é bom e aquilo que não é. Michael Horton diz que não é Deus solitário sem o homem, mas o homem é solitário sem Deus. Deus não quis que o homem vivesse em solidão, solitário. O cordão de 3 dobras não se quebra. Que 3 dobras é essa? Os conjugue e Deus como testemunha. Então, esse fato é muito importante ser analisado, porque quando nós vamos para Gênesis 2,24, fala, portanto, deixará o homem. Ou seja, fala de alguém que já é adulto, maduro. Deixar que já é uma renúncia. Seu pai, ou seja, um modelo de família. Seu pai e sua mãe. Deixar que não é abandonar. Não. É uma renúncia. E a sua mãe apegar. Essa palavra apegar no hebraico é colar, unir, juntar. Né? Tem um sentido de colar, estar junto. A sua mulher, ou seja, unir-se a uma nova família. E serão ambos, uma só carne, ou seja, um complemento. Então, esse é muito importante sermos analisados. O nosso tópico 1 vai abordar a família como projeto especial de Deus. Tópico 2, elencar os fundamentos da família cristã. O tópico 3, esclarecer a sutileza da nossa configuração, da nova configuração familiar. E o tópico 4, apontar os princípios bíblicos para uma família sólida. O Antigo Testamento, quando nós vamos entender que isso é mais para a questão de procriação, perpetuidade da família, né, dos membros da família, a proteção dos membros. Veja que era mais uma endomia, né? Uma endogamia, quer dizer, era mais entre família. Você vai ver isso no contexto patriarcal de Abraão, né? Pediu para buscar alguém que fazia parte da sua parentela do meio dos seus. Havia um propósito de Deus para isso. Família era chamada de casa paterna, né? Então é muito importante nós analisarmos. Outro ponto a ser observado, queridos, é que a família ela vem antes da igreja. Vem até antes da lei, né? Se você for ver em Gênesis ali, vem até antes da lei, mas a lei moral já tinha dentro do coração do homem. A lei moral ela é antes da escrita. E a família precisa, querido, de um planejamento. Quer ver? Eu vou até ler um versículo aqui, na Bíblia Viva, tá? Foge muitas coisas dos originais, mas eu quero ler um versículo que você vai compreender melhor o que está dizendo aqui, em Provérbios 24, verso 27. Olha o que diz. Se todos obedecessem esse versículo, olha o que diz. Cuide primeiro dos seus negócios, defida a sua situação financeira e depois comece a construir a sua casa e depois a família. Veja só, muitos que hoje casar e não tem um emprego, ou não quer trabalhar, ou não deseja trabalhar. Não estou falando questão dos empregados, mas aquele que não quer trabalhar, não corre atrás, né? E quer casar, quer construir uma família. É isso que nós vemos hoje. Aí vai morar com o pai, com a mãe, com a vó, com não sei quem, do fundo, com não sei quem. E isso acontece. Então a família precisa se ter um planejamento. Precisa ter um planejamento. Jesus ensinou isso lá em Lucas 14, sobre o planejamento. A família, que é para evitar muitas vezes também o individualismo na família.
entre um casal, já não existe o meu carro, minha casa, minha moto, não, minha bicicleta, não. É nosso, ou seja, não pode ter dentro de uma família a questão do individualismo. E também tem a questão de comunhão, né? Isso nós vamos ver no Salmo 128. Os filhos como planta de oliveira, a roda de sua mesa. Ou seja, comunhão. Hoje, muitos, cada um com seu celular na mão, não tem comunicação, não tem a koinonia, né? A comunhão, quando nós vemos isso na igreja primitiva, no antigo Israel também nós vemos isso, era a questão da koinonia, comunhão. O nosso tópico 1 vai falar família, projeto de Deus, e tem uma instituição divina, ou seja, é algo que se originou em Deus, começou em Deus, o projeto da família. Começou em Deus. O item 2 fala a família como a célula máter da sociedade. É a célula máter, ou seja, é da onde o único meio é que vem a família. É somente, né, que as pessoas nascem, é somente através da família. É a célula máter da sociedade, ou seja, é a base da sociedade está a família. Essa é a célula máter. Ainda que status social faz parte, por exemplo, você vai ser convidado, o marido, para ir vamos supor, um casamento. Ele é o padrinho, vai convidar a esposa. Documentação, você vai no lugar, pede o esposo da esposa. E assim por diante. A status social também faz parte. Né? Porque a família ela está em sociedade, ela está envolvida diretamente com a sociedade. E por isso que ela precisa ser um modelo e ser um padrão. Porque alguém vai estar de olho. Né? Então, não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais, ora, presenciados. O nosso tópico 2 fala fundamentos da família cristã. Primeiro, precisa ser o casamento é monogâmico e heterossexual. O que é o casamento monogâmico? Ou seja, um homem para uma mulher. Pronto. Um homem para uma mulher. Isso se chama monogamia. Mas e a poligamia? É um homem que tem mais do que uma mulher, ou várias mulheres. Mas isso existia no Antigo Israel? Tinha, existia. Existia, mas isso era permissão de Deus. Ou seja, Deus soltava a corda e deixava eles ir. Mas só que todos tiveram problema com isso. Abraão, nós vamos ver, em Jacó, todos tiveram seus problemas. Lá em Samuel, Elcana, todos teve problema. Sempre houve problema. E infelizmente é o que muitos problemas em família. Às vezes o filho tá, mas ele não está com o pai, nem está com a mãe. Às vezes está com alguém que não é seu irmão. É a desconstrução, desconfiguração familiar. É a desconfiguração familiar que nós vemos em nossos dias. Então a família é pai, mãe, filho, irmão, irmã e assim por diante. Essa é a verdadeira família. Tá? Então é uma instituição divina, é a célula máter da sociedade. E é monogâmico, seja um homem para uma mulher, e heterossexual. O que quer dizer heterossexual? Ou seja, é atração sexual por sexo oposto. Pronto. É heterossexual. Então, é importante ser analisado isso. O item 2 vai falar sobre o casamento indissolúvel. Indissolúvel quer dizer o quê? Que não se separem. Infelizmente, o que nós vemos hoje, o que era exceção está se tornando regra. Quando Jesus ensina a questão do divórcio, é uma exceção. Não é uma via de regra. E mesmo que isso venha acontecer, que pode acontecer, Jesus não motivou isso. Mas ele motivou, por outro lado, também o perdão e a reconciliação. É o perdão e a reconciliação. 1 Coríntios 7,15, nós vemos ali a questão do divórcio por parte do descrente, do incrédulo. Nesse caso, a pessoa está livre. Está livre. Está livre. Então veja, mas não fala a questão do cristão abandonar, mas quando o incrédulo abandona. Então, nós vemos alguns textos bíblicos, em Êxodo, Neemias, falando Deus ordenando que se divorciasse, levantou esses dois homens de Deus, mas é porque eles casou fora da vontade de Deus, fora do plano de Deus. Lembra que eu falei do contexto patriarcal? Alguém que era a endogamia do seu meio familiar. Então veja, eles abraçaram algumas mulheres estranhas após aquele período de Babilônia e depois
o profeta, com a mensagem, trouxe um avivamento e eles despediram das suas mulheres. Ou seja, não posso usar aquele contexto, aquele versículo, para justificar hoje um divórcio. Não posso. A família também não é só para procriação, mas é para comunhão, né? Hoje nós vemos muito sexo livre, gênero livre, família livre. Porém, todos, na verdade, são escravos do diabo, né? Todos são escravos do diabo. Nós vemos aqui o nosso tópico 3, vai falar sobre a sutileza da nova configuração familiar, casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Supremo Tribunal aceitou isso aí, o reconhecimento, até a união estável, né, de pessoas do mesmo sexo. Porém, isso é abominação diante dos olhos de Deus. Fizeram até os trâmites, a CNJ, né, para que aceitasse, né, os cartórios aceitassem isso, e muitas vezes tem mais regalia, tem mais benefício do que uma família sólida. Então, o próprio Jesus afirmou que no princípio fiz Deus o macho e a fêmea. Então, nós vamos ver também na questão da família, que no Antigo Testamento, eles trabalham mais na produção do que consumo. Nós vemos em Jó, né, um grande empreendedor, um empresário. Nós vamos ver isso lá em Provérbios, você vai ver lá em Provérbios 31, 24. Olha só, eu vou até ler porque eu gosto de mostrar para que você entenda. Veja que as mulheres também trabalhavam, né, mas era em casa. Provérbios 31, 24. Faz pano de linho e vende dá cinta aos mercadores. Ou seja, era mais a produção. Ou seja, eles realmente viviam daquilo que eles produziam. Muitas vezes, e isso hoje é mais consumo do que produção. Então, houve-se essa inversão. O item 2, sexualidade não binária. O que é uma sexualidade não binária? Ou seja, é aquela que não se percebe como pertencendo ao único gênero. É a confusão que nós vemos hoje, né? Aí veio a questão do genderqueer, né? Foi até Judith Butler que trouxe essa ideia, né? Essa nova ideologia de desconfiguração da família, né? Ensina-se o que com isso? O homem nasceu homem, mas ele se sente mulher. Então o que ele se sentiu, ou seja, é mais cultural a questão das pessoas, não é construído pela palavra de Deus, mas sim a cultura. O que ele decidir, o que ele vai ser, é ele que vai decidir. Não é isso que a Bíblia ensina. Sabemos que existem 2 cromossomos. X e XY. X é mulher, XY é homem. É cromossomo diferente. Talvez alguém vai ter alguns problemas hormonais, né? Mas isso são problemas que são fatos que podem acontecer. Mas quando Deus instituiu o homem, ele é diferente da mulher. O homem, ele é diferente da mulher. Deus criou macho e fêmea. O próprio Senhor Jesus, ele repetiu isso. Então, nessa ideia da ideologia de gênero, é mais construção social. Ou seja, é você que decide. Não, nós não temos poder de decidir o que vamos ser ou não. É o que Deus criou e deixou e estabeleceu. Então, isso já é mais uma sutileza de Satanás. Jesus se preocupou muito com a sua família, a ponto de, lá na cruz, ele diz: mulher, eis aí tua mãe. Eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Ou seja, ele se preocupou, né, com a família, com a sua mãe, para que o discípulo recebesse a sua mãe. Então, Jesus se preocupou com a família, porque muitos querem ganhar o mundo inteiro, mas ele não consegue ganhar a sua família. Faz ministrações, ganha o mundo inteiro e perde a sua família, porque muitas vezes não tem tempo para a família, tem tempo para tudo, não tem tempo para a sua família, né? Não tem tempo para o filho ou para a filha, e tem essa desconfiguração. E muitas vezes quando, né, se reúnem, cada um com o celular na mão, não tem aquela unidade. Porque anote aí, família precisa ter essa unidade. Anote aí, primeira unidade, primeiro espiritual, segundo física, terceiro emocional, quarto unidade sexual. Isso que é a
família. Então, a sexualidade não binária é aquela pessoa que não se percebe como um único gênero, ou seja, é a confusão, né? E repugnamos isso. Tópico 4 vai falar princípios bíblicos para uma família sólida. Primeiro, item 1 fala do papel dos pais. Os pais têm um papel muito importante. Tem um papel muito importante na formação do caráter do filho e também na questão da cultura e também na questão religiosa. Os pais têm um papel na questão da formação da identidade dos filhos. E no Antigo Testamento era mais a questão o ensino secular também era responsabilidade dos pais. Veja que a igreja primitiva, eles sempre se reuniam nas casas e muitas almas se convertiam nas casas. Deuteronômio 16 fala do ensino, começa no coração, vai na mão, na testa, ou seja, começa de dentro para fora. Provérbios 22:6 fala, ensina o menino no caminho, porque muitos pais ensinam, a igreja ali, você vai, ou seja, ele ensina o caminho, mas não no caminho, acompanhando, né, junto com o seu filho. Hoje já vemos um filho independente, eu mando a minha vida, né, falta de unidade, cada um por si, Deus por todos, essa separação. E dentro da família não pode ter esse egoísmo. Não pode existir esse egoísmo. O item 2 fala do papel da igreja. Alguém disse que família forte faz igreja forte. Contudo, o inverso também reflete isso como verdade. Igreja forte fazem famílias fortes. Mas o que acontece muitas vezes, alguém diz que já sabe tudo e não precisa aprender. E geralmente aqueles que querem aprender nas palestras, no seminário, é aqueles que está bem, quer melhorar mais ainda. Aqueles que já acham que já sabe tudo, ele não quer aprender. Por quê? Porque ele não quer ser confrontado com a palavra que ela vem como confronto. A família, que Deus tem um plano de salvação na família. Quando Deus quis que Jesus nascesse, escolheu o quê, gente? Escolheu o quê? José e Maria. Veja, o primeiro milagre no casamento, João capítulo 2. Eu já disse isso, começa e termina falando sobre casamento. O plano de família, Gênesis 19. Olha só o que diz. A preocupação de Deus, Gênesis 19, 15. E aconteceu que ao amanhecer os anjos apertaram Ló, dizendo, levanta, toma tua mulher e tuas duas filhas que estão aqui, para que não pereça na injustiça dessa cidade. Veja, Noé foi o maior pregador, porque não ganhou muito, não ganhou nenhuma alma, mas ganhou a sua família. Veja, Josué 24:15, ele diz, você escolhe o que vocês quiserem, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Às 16:31 diz, crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tua casa, ou seja, é Deus preocupado com a família. A Bíblia diz que quem não governa a sua casa, ele não vai governar a sua família, a igreja. Se ele não governar a sua família, a sua casa, ele não vai governar a igreja. 1 Timóteo 3:5. Davi venceu muitas guerras lá fora e perdeu dentro de casa. Porque Davi envolveu muito lá fora, mas não com seus filhos, com a sua família. Então, precisa, queridos, entender esse ponto. O papel da igreja é muito importante na questão do ensino. Quando nós vamos à questão do Antigo Testamento, era mais para procriação e proteção dos membros, era mais endogamia, né? Perpetuidade da linhagem. Mas nós vemos que a família é uma instituição divina, criada e deixada por Deus. Agora a questão da cabeça. Quando nós vamos para, eu disse, estou com um tema aí, quando fala como é o cabeça, tá? Porque lá em Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3, fala dos meus direitos, daquilo que eu tenho, que eu recebi de Deus. Só que do capítulo 4 ao 6 fala dos meus deveres. Isso é em todo lugar, em todas as áreas. Muita gente quer os seus direitos, mas não quer cumprir os seus deveres. Eu vou ler até para vocês. Quando fala que o marido é o cabeça, se ele for cabeçudo, como que isso vai acontecer? Eu vou ler aqui um versículo que diz, Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai a vosso marido como ao Senhor. Só que olha 25. Vós, maridos, amai a vossa mulher. Ou seja, a sujeição ela tem que ter, mas o marido também tem o dever de amar a mulher. Então, muitos não têm o dever de amar, mas quer que a mulher tenha o dever de sujeitar. Veja,
A mulher é sujeita, mas o marido também tem o dever de amar e cuidar da sua família. Olha o verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça. Quando fala questão de cabeça, querido, eu sou o cabeça. Não é autoritarismo, não é questão de autoritarismo. Lembra quando Deus criou o homem? Criou para si um propósito. Multiplicação, né? Frutificação, multiplicação, encher a terra, sujeição e dominação. Quer dizer, governo. Olha o que diz, eu vou ler um versículo lá em Isaías, tá? Isaías 9, fala que o ancião e o varão de respeito, ancião, maturidade, é o cabeça, e o profeta que ensina falsidade é cauda, ou seja, o varão de respeito são a cabeça. Quando fala questão de cabeça, fala questão de governo e responsabilidade. Quando Adão pecou, Deus não foi a Eva, foi até Adão, ou seja, ele tinha uma responsabilidade. Então, quando fala a questão de cabeça, o marido é o cabeça, não é autoritarismo, usar de autoridade, aqui quem manda, não é isso, mas é responsabilidade de governo, porque quando Deus criou o homem, um desses 5 propósitos é a dominação, ou seja, o governo da casa. Eu sou cabeça, eu mando, não é isso. É marido e mulher, precisa ter um mútuo, consentimento mútuo. Tudo precisa ter. Então, quando fala que o homem é o cabeça, não é que ele é o mandão, o autoritário, mas ele precisa ser. É a questão de governo e responsabilidade. Você vê que no Antigo Testamento, quando alguém arrancava as cabeças, isso você vê, Golias, João Batista, arrancar o quê? O governo. Arrancar o governo. Humilhação. Então, quando o homem deixa de governar, ele deixa de ter o seu respeito, ele vira cabeçudo, ele vira tolo, alguém teimoso. Alguém que tem teimosia. A ideia de cabeção é alguém que é teimoso. Então, quando fala que o homem é a cabeça, é que ele tem a questão de responsabilidade. Ele tem um papel e ele tem uma responsabilidade. Amém? Que o Eterno continue abençoando a sua vida. Porque quando você fala do cabeça, a cabeça governa todo o corpo. Se eu dar um beliscão aqui na minha mão, bater, é a minha cabeça. Porque a cabeça governa todo o corpo. Então, quando fala cabeça, questão de governo. Amém? Se você gostou do vídeo, compartilhe com mais amigos. Porque alguns têm essa ideia de cabeça, não é isso. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos, nas mídias sociais, para que as pessoas entendam e aprender essa revelação da palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe.